Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa de podcast. Agora eu já me perdi todinho. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa sobre inteligência artificial. E vamos receber a doutora Vanessa Cristine. E o tema de hoje é IA no direito. Avanços, desafios e futuro da justiça digital no Brasil. Doutora Vanessa, boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui. Queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, para a gente poder discutir sobre esse tema que tem sido pauta aí de muitas pessoas em relação à IA no direito no Brasil. Primeiramente, obrigada por ter me convidado, né? Então, como você me falou, sou advogada, sou apaixonada por tecnologia. Eu tenho estudado muito sobre a tecnologia, sobre os avanços do direito. E dentro do direito a gente vê que cada vez mais está avançando, como em tudo, muito rápido, né? Então, o próprio judiciário ele tem se modernizado, os advogados eles têm se modernizado. E é um desafio para todos os advogados também acompanhar, né, essa velocidade que as coisas estão indo. Certo. Doutora Vanessa, primeira pergunta. Você acha que a inteligência artificial ela pode substituir os advogados em atividades rotineiras? Eu pergunto isso porque a gente tem acostumado com o ChatGPT, né? Por exemplo, eu uso o ChatGPT no meu dia a dia para praticamente quase tudo de tarefa rotineira. A gente tem ouvido dizer que muitas profissões que trabalham com rotina, trabalhos repetitivos, pouco criativas, vão ser substituídas. A gente sabe que o direito não é pouco criativo, né? Na verdade, o direito, o advogado tem que, de fato, pensar, né, numa peça, tem que trabalhar, tem que estudar. Mas as tarefas rotineiras do direito, da advocacia, você acha que pode ser substituída ou não? Na verdade, não é nem pode, já está sendo substituída, né? Assim como em muitas profissões, o direito ele tem várias ferramentas já hoje de inteligência artificial, de automação de processos, né? Então, por exemplo, no passado, a gente fazia um contrato, né? E você tinha que estudar todas as vertentes, fazer revisão. Hoje, com o próprio ChatGPT, como você mesmo falou, qualquer um pode fazer um contrato. Então, não acredito que o advogado ele vai ser substituído, né? Isso não tem como. Mas muitas atividades, elas vêm sendo substituídas. Então, controle de prazo, controle de documentação. Tem uma coisa dentro do direito, né? Eu separei alguns dados aqui para você, né? Que são curiosos, né? Tem algumas coisas dentro do direito que já estão sendo substituídas, né? A gente tem a Justiça do Trabalho, não, a Justiça do Trabalho não, toda a Justiça, na verdade, ela, em 2006, foi a primeira vez que a gente falou sobre digitalização de processos dentro do judiciário, né? Então, em 2006, vários tribunais começaram a fazer digitalização de processo, e em 2011 foi lançado o PJE pelo CNJ. O CNJ é o órgão que regula todos os tribunais, né, do país. Então, o que aconteceu? Como a gente teve essa lacuna de 5 anos, muitos tribunais criaram suas ferramentas próprias. Então, o CNJ veio em 2011 e trouxe o PJE como a ferramenta oficial do judiciário. Mas hoje ainda a gente tem vários tribunais que têm a sua própria ferramenta. Então, ainda tem esse conflito, né, e um desafio para poder fazer isso. E aí, dentro do que você me perguntou, a gente tem a jurimetria, que é uma coisa que está muito recente, né, dentro da advocacia. E o que é a jurimetria que a gente fala? A gente até brinca que é o Waze da justiça, né? O que é isso? O que significa dizer isso? Significa que é o compilado de dados de todos os processos que existem hoje dentro do judiciário. Então, você pega, por exemplo, todos os tribunais já têm as informações, né? E aí você vai entrar com uma ação, uma pessoa vai querer te contratar para entrar com uma ação. Você utiliza a jurimetria, que é uma ferramenta, para avaliar quanto tempo essa ação vai demorar, quais são os casos que estão sendo julgados dessa forma, né? Então, a própria jurimetria, que é uma coisa bem recente, né, para os advogados, ela está sendo um diferencial muito grande, né? Porque já é o uso da inteligência artificial para tomar a decisão. Então, vale a pena entrar com essa ação? Não vale a pena entrar com essa ação? Se eu alegar isso, né? O que o judiciário vem decidindo dessa forma, né? Então, essa é uma ferramenta que a gente vê que os advogados estão usando muito. Isso já tem otimizado, então, o tempo de muitos escritórios, de muitos advogados, por conta de ter aí uma análise mais rápida de documentos. Agora, a pergunta que eu faço é, a IA ela pode errar? Assim, você acha que toda vez que algum advogado utiliza uma IA, né, ou, enfim, um tribunal, enfim, um juiz,
para analisar um documento e obter aquelas bases, né, aquelas respostas, pode haver algum erro? Você já se deparou com algum erro de IA? Como que tem sido isso no seu dia a dia, por exemplo? Então, assim, a gente vê que o ChatGPT, né, que é a principal ferramenta hoje utilizada, ela cria jurisprudência, né? Então, a gente vê isso. Então, se você não fizer um prompt correto ou as perguntas de modo correto, ela vai acabar criando uma coisa onde não tem. Né? Então, isso é muito perigoso, porque se o advogado ele não tiver um cuidado de fazer uma análise do que está sendo escrito, né, dentro daquela peça processual, por exemplo, ele vai cometer erro. Então, a gente vê hoje muitas peças feitas pelo ChatGPT, né, erradas. Então, assim, ela ainda não é uma ferramenta 100% confiável. Então, ainda depende muito do advogado fazer essa revisão, né, do que realmente está sendo entregue ali. Então, isso é muito sério, né? Porque se o ChatGPT cria uma jurisprudência e se você confia 100% naquilo que está sendo levantado, pode até levar um juiz também a cometer um erro, um equívoco. Agora, você, quando utiliza essas ferramentas de inteligência artificial, você costuma, então, fazer uma análise de tudo que ela envia para você de fato, não cometer nenhum erro. Com certeza, mas assim, os próprios tribunais já têm algumas ferramentas, né? Então, assim, a gente utiliza a ferramenta para fazer uma revisão do seu texto. Mas quando você vai buscar uma jurisprudência, você vai dentro do próprio sistema do judiciário. O judiciário, o CNJ, ele tem criado um sistema, inclusive, eu estou muito animada, né, com isso. Em dezembro do ano passado, o CNJ lançou uma ferramenta chamada JusBR, né? Então, ela é super recente, ela ainda está em fase de teste, mas ela já está liberada para os advogados e para a população em geral, que ela é a unificação de todos os tribunais. O que isso significa dizer? Que, por exemplo, eu advogo aqui no Paraná, né? Eu quero fazer uma petição, eu tenho que entrar dentro do site do Tribunal de Justiça do Paraná para fazer essa petição. Eu vou cuidar de um processo em Brasília, eu tenho que entrar dentro do site do TJ de Brasília. O JusBR não, ele unifica tudo isso. Então, dentro de uma única plataforma, eu consigo peticionar em qualquer estado, né? E aí eu consigo pesquisar a jurisprudência oficial do tribunal. Então, não faz sentido você ir no ChatGPT pesquisar uma jurisprudência, por exemplo. Você vai pesquisar essa jurisprudência direto dentro do próprio sistema que o tribunal está te oferecendo, né? Todo mundo conhece o Jus Brasil, né? Aqui, né? O Jus Brasil, na verdade, é um site privado, né? Ele é pioneiro nesse sentido, né? Então, hoje, todos os dados de todos os tribunais estão dentro do Jus Brasil. É uma plataforma, né, que oferece, por exemplo, muitos filtros de inteligência ali para você fazer tanto a jurimetria, que é para você pesquisar, quanto para pesquisar a jurisprudência. Então, porque a base de dados dele é a base dos tribunais. Uhum. E você tem participado de algum avanço, né, de inovação em relação à inteligência artificial? Como que os tribunais, como que a Justiça do Brasil tem se preparado? Porque a gente percebe que tem essas iniciativas, a gente percebe que as ferramentas americanas, né, e até chinesas têm chegado no Brasil, então de maneira independente muitos advogados utilizam, mas você acha que a justiça, né, o órgão brasileiro, ele tem se preparado para isso? Tem debates, existem fóruns, você participa de algum debate? Como que tem acontecido esse avanço? Então, dentro de cada OAB, já tem várias comissões que a gente fala. Eu participo de 2 comissões. Uma é a Comissão de Inteligência Artificial e a outra é a Comissão de Inovação e Tecnologia, né? Então, os advogados, eles podem se inscrever nessas comissões e começarem a, né, estudar mais sobre o tema. Então, assim, a gente vê que, com certeza, isso é o que mais tem sido falado sobre isso. O judiciário, como você mesmo disse, ele tem 3 ferramentas de IA, tá? São ferramentas que os juízes, aí a gente está falando da outra parte, né? Os juízes utilizam. Dentro do STF, a gente tem uma ferramenta chamada Vitor, né? Essa ferramenta chamada Vitor, ela é muito interessante, porque todos os processos que chegam no STF, ele passa por essa plataforma e ele verifica se aquele tema já foi julgado, se existe um precedente daquele tema, e ele faz uma triagem, né, de qual é o tema daquele processo, e ele, inclusive, já dá sugestões para aquele ministro de como decidir aquele caso, né? São sugestões. Então, assim, olha, nesse caso similar, no estado do Paraná foi decidido assim, no estado de São Paulo foi decidido de outra forma. Então, essa ferramenta, ela já dá esse compilado de informação quando o processo ele entra no STF. Dentro do STJ, a gente tem um sistema conhecido chamado como Atos, que é muito similar a esse do STF também, né? E dentro o próprio CNJ criou um sistema, né, que é o Sinapses. Então, todos esses sistemas são ferramentas para os magistrados, para os funcionários públicos, para
ter essa forma de acelerar os processos, né? Então, antigamente, por exemplo, você precisava mandar uma carta precatória. O que é uma carta precatória? Vou intimar uma pessoa em outro estado. O juiz daquele estado mandava uma cartinha para o outro juiz, que não existe mais nada disso hoje em dia, né? Dentro desse JUS-BR, o próprio juiz encaminha automaticamente para o outro juiz. Então, uma coisa que antes demorava, sei lá, 1, 2 meses para você conseguir fazer chegar essa carta precatória, hoje em dia é de um dia para o outro, né? A gente também tem o domicílio eletrônico, né? E que é conhecido como DET. Né? Muitas pessoas nem sabem o que ele é, né? Mas desde março do ano passado, ele se tornou obrigatório para muitas empresas, né? Que o que é? É um endereço na internet onde você entra com o seu token do Gov, BR, enfim, né? A empresa com o seu próprio token. E ali vão ficar todas as intimações para as empresas. Então, se tornou responsabilidade da empresa verificar se tem algum processo contra ela. Verificou, né? Então, assim, no passado, alguém entrava com uma ação, você recebia uma cartinha no correio para você ser intimado daquele processo. Agora não existe mais isso. Agora você é automaticamente intimado pelo domicílio eletrônico. Isso já está em vigor para os CNPJs, né, para as empresas, e em breve vai também entrar para a pessoa física. Ou seja, não vai ter mais aquela coisa assim, a pessoa fugiu, ninguém localiza mais aquela pessoa, a pessoa vai se tornar obrigatória ela ter isso, né? Então, isso vai, tipo, automatizar e tornar os processos muito mais céleres. É bacana a gente conversar porque eu não fazia ideia de que no judiciário brasileiro, né, tem essas inovações, essas automações, e de fato o uso da IA está atingindo um nível muito interessante também. Agora, falando sobre o uso de IA nos tribunais, a semana passada acho que eu vi um vídeo na internet de um tribunal americano que a juíza pede que um advogado, que alguém fale, né, e surge um avatar, uma pessoa criada pela inteligência artificial, que alguém colocou uma voz nesse avatar e começou a falar com a juíza como se fosse uma pessoa real. E no vídeo, né, a juíza, ela dá um sermão, ela não gosta daquilo, ela encerra aquela narrativa, porque na visão dela não tem como você enganar um tribunal, nem que seja com um avatar, com uma roupinha, né, com uma pessoa mais bonita, não sei qual que foi a intenção. De repente a pessoa tinha vergonha, criou o avatar e se colocou lá para falar num tribunal. Como que tem sido essa questão ética? Porque é uma coisa muito nova e às vezes as pessoas não estão preparadas para receber, como por exemplo essa juíza de um tribunal, um avatar falando com ela, que ela não conseguia nem diferenciar se era o advogado ou não. Então como que tem sido essa questão do conflito ético, esse tema mesmo, né, que suscitou esse debate na internet? Você tem uma visão de como que isso, o que vai acontecer, se regras vão ser feitas para evitar isso, ou se de repente a gente vai ter um período de transição onde tudo vai rolar e de repente cada juiz vai decidir como aplicar a IA ou não. Como que é a sua percepção sobre isso? Então, em dezembro do ano passado, o STF ele aprovou uma lei falando, né, sobre a utilização da IA. Né? Então, a gente vê que esse caso que a gente viu aí dos Estados Unidos, né, é uma tendência. Né? A gente não sabe o que motivou o advogado a fazer isso, né? Provavelmente, talvez ele achou que a IA ia falar melhor que ele, não sei, né? Mas hoje aqui no Brasil isso ainda não acontece, né? O judiciário ele não permite, né, que você utilize, por exemplo, um avatar para fazer, por exemplo, uma sustentação oral, né? Tem um movimento dos tribunais que tem pedido, por exemplo, para que a sustentação oral, que é quando o advogado vai na frente do juiz tentar argumentar daquele processo antes de uma decisão, né? Por exemplo, os magistrados, para tentar deixar a coisa mais séria, começaram a pedir que as pessoas gravem, os advogados gravem a sua sustentação oral e encaminhem. Então, no momento do julgamento, eles vão colocar aquele vídeo. A OAB é totalmente contra isso. Por quê? Porque ela defende, né? E eu também defendo isso, que o poder de argumentação do advogado tem que ser ao vivo, vamos assim dizer, né? Então, assim, você vai entender o porquê o juiz tomou aquela decisão, porque primeiro vem um juiz e fala a decisão, e você vai tentar convencer os outros juízes numa sustentação oral que aquela decisão talvez não é a favorável para você, né? E quando você manda isso gravado, como você vai saber, né, antecipadamente? Porque você não tem acesso ao que vai acontecer dentro do julgamento antes, né? Então, assim, naquele caso, por exemplo, que a gente viu ali dos Estados Unidos, era exatamente isso. Então, já era um texto que foi
pré-feito. Então, como que a juíza ia fazer uma pergunta e ia fazer aquela resposta? Então, ainda não está tão, né, automático, ainda que a juíza faz a pergunta, a pessoa digita e o avatar já responde. Mas tá tudo evoluindo muito rápido, então eu não posso dizer que se isso vai acontecer ou não vai acontecer, como que as coisas vão ser lidadas, né, daqui para frente em relação a isso. Né? Mas eu acredito que muita coisa ainda vai ter uma evolução muito grande relacionada a isso. E, doutora Vanessa, em relação aos pequenos escritórios, né, você acha que eles têm uma vantagem sobre os grandes escritórios com o advento da IA? Porque, assim, na minha cabeça de leigo, o que eu consigo imaginar é que o que diferencia um escritório pequeno de um escritório grande, de repente, é todo o know-how que os advogados do grande escritório têm, né, em relação a um tema específico, em relação à linha de conhecimento. Então, de repente, sei lá, esse advogado é o fodão no tema tal. Então, a pessoa contrata um grande escritório, que está esse advogado, porque ele domina essa área de conhecimento. Eu sei que não é só o conhecimento, muitas vezes envolve outros setores também, sei lá, até a maneira como a pessoa interpreta, né, aquele caso, a maneira como ela vai lidar com o judiciário, se vai falar com o juiz. Mas nos pequenos escritórios, com o advento da IA, você acha que agora os pequenos escritórios, os advogados independentes, enfim, eles vão conseguir ter alguma vantagem em relação aos grandes escritórios por conta da IA? A IA vai dar essa ferramenta, vai dar conhecimento, ou não? Se a pessoa não conseguir dominar, não conseguir ter o conhecimento por si só, não interessa se está usando a IA ou se não está usando, ainda vai ter desvantagem em relação aos grandes escritórios. Não, eu acho que a IA, ela trouxe o conhecimento para os pequenos escritórios e para os grandes escritórios também. O que acontecia antes? Vou dar um exemplo que aconteceu, né, internamente lá na minha empresa. Nos grandes escritórios, por exemplo, tinha um advogado que só gerava guia, né? Guia de recurso, guia de processo mesmo, né? Hoje, por exemplo, a IA te dá... você não precisa mais estudar sobre isso. A IA, você pergunta para ela, por exemplo, assim, eu preciso gerar uma guia no Tribunal de Justiça de um mandado de segurança. A IA já te dá o caminho, e se você já tiver as informações, ela já vai te gerar isso. Uma coisa que, por exemplo, no passado demorava, sei lá, um dia para você fazer, hoje você faz em 5 minutos, né? Então, a IA, ela veio trazer uma inovação muito grande para todos os advogados, né? Não só, nem para o grande e nem para o pequeno. O que eu vejo o pequeno como vantagem? O pequeno, ele começou a poder ter mais ações, porque o conhecimento está mais acessível, né? Então, é isso que eu te falei, assim, hoje você faz um contrato em 15 minutos, né? No passado, você precisava estudar sobre aquele tema. E hoje você pergunta para a IA, por exemplo, assim, o que eu fiz de errado no meu contrato? Melhore o meu contrato. Eu sou de tal parte. O que eu poderia fazer para melhorar esta parte do meu contrato? Então, a gente vê que essa inovação foi muito vantajosa. E eu acredito muito que mais para os pequenos, porque os pequenos não tinham acesso a isso antes, né? E, claro, vem substituindo muitos advogados, né? A IA vem substituindo muitos advogados. A gente vê que essa automação de ferramentas e de processos, né, vem acabando com o trabalho de muitos advogados. Então, os advogados, eles precisam se atualizar, eles precisam se remodelar, né, como em muitas profissões, para poder continuar trabalhando. Sobre dados pessoais, caminhando já para o final da nossa entrevista. Sobre dados pessoais, quando eu utilizo um ChatGPT, eu sei que o ChatGPT aprende com uma grande base de dados, mas, querendo ou não, é um dado sensível que eu coloco lá, muitas vezes pessoal. Inclusive, ontem mesmo eu fiz uma pergunta para ele e ele já leu tudo que eu tinha falado de mim e me deu uma resposta baseada naquilo que ele tinha lido. Atualmente, existe alguma diretriz para o advogado utilizar uma ferramenta e não utilizar outra? Ou não? Eu falo isso pela questão mesmo de dados sensíveis, de repente, né? Você vai montar uma peça, né? uma defesa, e vai incluir na ferramenta um dado sensível. Eu sei que hoje, por exemplo, o ChatGPT não dá para você usar ele desconectado da internet, né? Mas existe alguma diretriz nesse sentido ou ainda não? Está liberado para todo mundo? Você acha que vai ter um sistema próprio de inteligência artificial no futuro só para os advogados utilizarem, ou você acha que não? Você acha que da maneira que está, vai continuar e as pessoas vão ter que ter cuidado aí, de repente, com a sensibilidade dos dados? Então, eu acredito exatamente nisso, né? Hoje não tem nada que regule isso, né? Você tem acesso aos dados do seu cliente, RG, CPF, endereço, por exemplo, né? E você coloca isso numa peça processual, porque para você entrar com um processo você precisa disso.
Uma coisa que talvez as pessoas não saibam é que a maioria dos processos, ele é acessível para qualquer um, tá? Então, com essa ferramenta que o CNJ lançou agora, que é o JusBR, não é só advogados que têm acesso, qualquer cidadão tem acesso a essa ferramenta. Então, nessa ferramenta, se você logar com o seu GovBR, você colocar um CPF, o seu CPF, por exemplo, ele vai te dar a informação de todos os processos que já entraram contra você e que você talvez tenha entrado, independente da área, da região, do tema que seja. Então, assim, essa questão de dados sensíveis é muito complicado. Por quê? Porque o judiciário, ele já te dá essa ferramenta. Quantas e quantas pessoas você coloca o nome no Google e aparece um processo, por exemplo, do Jus Brasil, né? Que a gente vê que é, hoje, uma ferramenta que é o que mais tem, né, os dados, né, das pessoas. Então, assim, ainda não existe um controle, né? Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, alguns anos atrás, tentando fazer uma proteção dos dados das pessoas, mas ela já veio de uma forma, para mim, obsoleta. Porque os dados já estavam na internet, né? A maioria dos dados de todo mundo hoje já está na internet. Então, tem pessoas que falam assim, eu não vou dar meu CPF, mas você consegue encontrar. Você consegue encontrar, entendeu? De qualquer forma, você vai conseguir encontrar o CPF da pessoa. Então, assim, eu acredito que as pessoas continuam utilizando, né, as ferramentas e colocam os dados dos seus clientes. Acho que cabe ao advogado, né, ter mais um cuidado de quando for redigir a peça sem colocar o dado do seu cliente. Por quê? Porque ali, por exemplo, você pode colocar, às vezes, uma informação de uma compra de um veículo, ou de uma renda de uma pessoa, ou de alguma outra situação que a IA vai acabar absorvendo aquela informação e vai guardar para um futuro, para uma outra situação. Então, essa questão que a gente conversou hoje, né? Às vezes, a IA, ela toma decisões que você não sabe de onde ela vem, ou por que ela tomou aquela decisão. E esse é o risco, né? Que a própria IA, ela toma uma decisão baseada nos dados que a gente coloca lá, nos prompts que a gente coloca lá, mas ela não te explica o porquê ela tomou aquela decisão. Então, acredito que a mesma coisa vale para os dados pessoais das pessoas, né? Então, não existe ainda esse controle, né? Não existe nenhuma, né? Não é que não existe, eu não tenho conhecimento, pelo menos, né? Então, pode ser que exista, né? Mas que a gente sabe que a OAB recomenda que a gente não coloque os dados pessoais das pessoas nessas ferramentas. Bacana. E caminhando para o fim, acho que a pergunta que fica na cabeça de todo mundo é: o advogado vai ser substituído pela IA ou não? Qual que é a sua percepção em relação ao profissional mesmo, né, da advocacia? Pelo que assisti de uma palestra da OAB, eles negam veementemente, não tem como, a IA não faz o que o advogado faz, por mais conhecimento que tem, até por uma questão ética, é um ser humano que tem que lidar com algumas questões processuais. Mas, na sua percepção, você acha que pode correr esse risco ou não? Então, como toda IA, ela vem substituindo os advogados, já, né, em várias atividades. Mas tem atividades que nunca vão ser substituídas. O atendimento ao cliente, a análise do caso, a decisão se você vai ir por esse lado do processo ou se você vai tomar o outro lado do processo. A IA, ela vai te ajudar a tomar a melhor decisão, baseada tanto em dados e números, né, em outros processos, mas quem vai decidir ainda é o advogado. Então, assim, vai substituir os advogados? Vai substituir alguns advogados, né? Os advogados que eles não se atualizarem, né? Os advogados que não estudarem, né? Com certeza que fazem as atividades mais básicas, a IA vai substituir. Mas não tem como substituir todos os advogados, porque ainda precisa da pessoa tomando a decisão. Você vai pegar, por exemplo, um processo de família, pensão alimentícia, divórcio. Você precisa conversar com o seu cliente, você precisa entender aquele caso, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, não existe como, né, a IA substituir o advogado. Doutora Vanessa, muito obrigado pela entrevista de hoje. Eu acho que já me esclareceu bastante em relação a tudo que está acontecendo no mundo jurídico, no mundo dos advogados, em relação à IA também. E também queria saber, se alguém quiser entender melhor como que está essa questão da IA no direito, se alguém quiser entrar em contato com você pode passar o seu Instagram, alguma forma de entrar em contato, porque as pessoas, seu LinkedIn, o nome do seu escritório, porque as pessoas possam, de fato, ter esse contato com alguém que está estudando e se capacitando nessa área. Com certeza, pode me procurar lá no LinkedIn, né? Meu nome é Vanessa Cristine do Espírito Santo, né? Vocês vão me achar lá. E eu também recomendo que hoje, como tudo, né? Todas as informações que eu tô falando aqui estão acessíveis para qualquer um na internet, né? Então, eu convido a todo mundo a conhecer essa ferramenta nova do CNJ, que é o JusBR, né? Ela vai ser o Google
do judiciário e o cidadão comum vai ter acesso a isso, né? Então, é uma ferramenta muito legal, que é recém-lançada, né? E muitos advogados nem sabem da existência, né? E a população também não. Então, eu acredito que se você buscar a informação, você vai conseguir. Muito obrigado. Boa noite a todos Boa e noite. até a próxima. Até.